século II, III. Nós temos testemunhos muito antigos de veneração. Inclusive, veja, em todas as igrejas anteriores à Reforma, todas, existe veneração a Maria Santíssima. Não há nenhuma igreja em que não haja veneração a Maria Santíssima. E todas a proclamam Mãe de Deus. Isso foi uma novidade, inclusive tardia na própria Reforma. Isso surge muito posteriormente. Mas nas igrejas do Oriente e do Ocidente é unânime. Esse é um critério, inclusive, para nós falarmos sobre a tradição. Uma tradição coesa, né? Segundo, por exemplo, o critério do São Vicente de Lérins, que a fé é aquilo que foi crido sempre, em todo lugar e por todos, no contexto da igreja. Então, eu não vejo motivos para duvidar disso. Realmente. Mas padre, o fato de nós termos no segundo século alguém dirigindo uma prece a Maria, isso faz com que necessariamente isso fosse uma prática comum a toda a igreja? Essa é a questão, porque às vezes o sentimento que eu tenho lendo essas literaturas é que se pega, às vezes, aquele argumento da parte pelo todo. Às vezes se pega um argumento, olha, lá no segundo século tinha alguém que fez uma oração, que fez uma reza, ou seja, tinha um ato de veneração, portanto, isso significa que todos os cristãos já tinham essa prática. E aí nós temos que entender que o cristianismo, enquanto ele está dentro desse âmbito, o cristianismo é uma seita, no sentido de Háresis no grego, uma seita judaica. Uhum. E como seita judaica, o cristianismo não tinha essa ideia de imagens como instrumentos de veneração. Vamos lá, eu só fazer uma pequena distinção. Na minha opinião, quando os apóstolos fizeram o Concílio de Jerusalém, eles decidiram que a igreja não seria uma seita judaica. Ou seja, que ela seria realmente igreja de Cristo, um novo povo de Deus. Uhum. Só que nós temos que entender o seguinte, que a igreja ficou 400 anos debaixo de perseguição. 400 anos debaixo de perseguição significa limitação na produção de documentos, significa clandestinidade no que diz respeito ao culto. Os cristãos não podiam falar sobre as suas crenças abertamente, inclusive porque elas seriam confundidas com crenças do paganismo. Basta dizer, por exemplo, que a fé na Eucaristia, até os dias de Santo Agostinho, era uma verdade arcana. Ou seja, o fiel só sabia que a Eucaristia existia como presença real de Cristo na noite em que ele era batizado. Era uma surpresa para ele. O que é uma verdade arcana? O que quer dizer isso? É uma verdade que não está aberta, tá. que ela é só para os iniciados. Mas justamente porque os pagãos diziam que os cristãos comiam criancinhas. Uhum. Ah, é? Diziam isso. Que os cristãos comiam criancinhas, que os cristãos eram antropófagos, porque não entendiam o mistério da Eucaristia. Do mesmo modo, a devoção da igreja pela Mãe do Senhor, ela muito facilmente poderia ser confundida com a devoção a uma deusa pagã. Então, antes que o paganismo não fosse vencido, a igreja não colocou sobre a mesa todas as questões. Mas como a gente pode ter certeza disso, padre? Pelo testemunho da tradição. Se essa tradição é fragmentada. Pois é, como nós temos certeza de dizer assim, a igreja, que todos os cristãos no Oriente, no Ocidente, que eles tinham essa mesma percepção e que só de forma tardia, né, estamos falando já de 431, né, Concílio de Éfeso, em 431, que só de forma tardia chega e diz assim, pessoal, é o seguinte, olha, aqui está o termo, esse é o termo que nós vamos adotar, né, o Theotokos, a portadora de Deus, ou a mãe de Deus, como alguns mencionam, aquela que carregou Deus no seu ventre, por causa das discussões nestorianas. Então eu concordo que existe ali uma ideia, como existe com a ideia apostólica, ao mesmo tempo que não ocorre ainda um desenvolvimento disso
de forma como a igreja menciona dizer assim, olha, tem uma tradição sólida.